Esse vídeo vai ser um tutorial bem completo para você que tem um notebook e quer colocar um SSD nele. Então a gente vai passar por todas as etapas, desde a identificação que você precisa colocar um SSD, para que serve o SSD, até a própria instalação, como que você vai trocar. E no meio do vídeo, em um momento, eu vou explicar já tudo, como comprar o SSD. E aí, se você quiser só entender como funciona, entender o serviço e aí passar para um técnico, e aí esse técnico fazer essa instalação para você, isso vai funcionar direitinho também. Então é bom você ter esse entendimento básico, geral, que eu vou passar no início. E aí, mais para o final do vídeo, eu vou mostrar mesmo como que instala o SSD, passar o Windows para ele e todos esses aspectos. Uma nota também, antes da gente começar, que eu vou dividir esse vídeo em vários capítulos, e aí nesses capítulos, né, aqui na própria divisão aqui do YouTube, você pode pular diretamente para onde você tem uma dúvida. É muito importante fazer esse vídeo bem completo, porque às vezes quando a gente está procurando informação no YouTube, tentando achar um conteúdo para entender, né, como funciona, tem um vídeo que explica um pouco, um outro um pouco, mas nesse não, nesse vai ser tudo que você precisa saber, sem deixar nada para fora. Então, bora lá! Então, eu tenho esse notebook aqui em mãos, que nem é meu no caso, mas a pessoa me pediu para colocar um SSD nele. Vamos olhar aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar o tempo que esse notebook está, se ele precisa de um SSD, né? Vamos ver. Então a gente vai ligar aqui o notebook e ver o tempo que ele demora. 3, 2, 1, pum. Liguei, já coloquei para ligar e estou cronometrando aqui. Então vamos ver o tempo que ele leva aí para ligar. Tô achando que esse PC não gosta de ser filmado, não. Quando eu filmo, olha o tempo que ele tá demorando. 1 minuto e 20 ainda não ligou. Caramba. Tá, vocês entenderam o ponto. É muito lento. Tá? Poxa vida, deu mais de 1 minuto e meio para ele ligar. Isso, além do HD, eu acho que ele também tá lento em outras coisas. Mas então o desempenho dele não deve estar legal, mas o HD também tá muito tenso. E aí, quando a gente liga ele, a gente percebe que o HD fica um máximo no uso, o HD fica travado, você não consegue abrir nada o tempo todo, o disco fica ali em 100%, aí você abre uma aba na internet, uma janela, um programa, tudo demora para carregar, então já é sinal que você precisa realmente de um SSD. Mas aí, qual SSD que a gente vai colocar aí no notebook? Primeiro, para a gente saber qual SSD colocar, a gente tem que ver o modelo do notebook. Uma coisa que eu costumo fazer é ir no site do Que Notebook Comprar. Quer ver? Eu vou até mostrar aqui para poder ver se o notebook ele aceita SSD M.2 e se ele aceita M.2, se é o M.2 SATA ou o M.2 NVMe. Então vamos deixar claro, existem 3 tipos de SSD. Aquele SSD quadradinho, o SATA 2,5 polegadas, ele pode ser colocado em qualquer tipo de notebook, substituindo o HD ou no lugar do leitor de CD. Existe o SSD M.2, que ele vai direto na placa-mãe, que não é o caso desse notebook. Esse notebook não aceita, é um modelo mais antigo que não aceita. Mas os notebooks modernos normalmente aceitam esse tipo de SSD. E desse SSD M.2 tem o M.2 SATA e o M.2 NVMe. E aí, para saber se o seu notebook aceita um ou o outro, ou se ele aceita o M.2 SATA e o NVMe, que tem uns notebooks que aceitam os dois, você tem que pesquisar, né, ver o seu modelo. Os fabricantes não costumam informar isso claramente, então vale a pena ir, por exemplo, lá no Que Notebook Comprar. Quer ver? Vamos achar aqui. Ó, ligou. Ah, já desisti, ó. Ele deve ter dado uns 3 minutos e 40. Se a gente for comprar um notebook, o IdeaPad S145 com i7. Poderia ter o modelo todo, né? Seria o melhor. Esse notebook eu já sei que ele aceita M.2 NVMe e não aceita o SATA. Mas, para a gente ter certeza, a gente vem aqui e digita Que Notebook Comprar. E aqui, ó, o primeiro resultado aqui já é do Que Notebook Comprar. Eu vou clicar nele. E aí eu vou dar um Ctrl F, M.2, já pesquiso, M.2. Ele já me fala, ó, expansão de slot M.2 NVMe. Não adianta colocar SATA nele, M.2 SATA, que não vai funcionar. E aí, beleza, eu já sei o tipo de SSD que eu vou colocar nele. Além disso, muitas vezes ele tem limite da quantidade. O SSD não pode ter mais de 500 GB. Então, é 512, né? Então, eu não recomendo, se você for pôr um SSD no notebook, passar desse valor de 512 GB, a não ser que você tenha certeza que ele aceita acima disso. Se for o SSD SATA, o quadradinho, aí não tem problema passar essa quantidade. Ainda está um pouco confuso, mas beleza. A gente já sabe que a gente precisa de um SSD. Agora a gente já sabe qual SSD esse notebook precisa, que esse notebook precisa de um SATA 2,5 polegadas. Não adianta um M.2, que não encaixa nele. A gente já sabe também que ele realmente precisa de um SSD.
porque ele está muito lento para carregar as coisas, o disco está no máximo o tempo todo. Agora, basta saber quanto de armazenamento que a gente vai precisar para esse SSD. E aí o que eu gosto de fazer, eu vou mostrar aqui na tela, na própria janela deste computador. E aí aqui neste computador, eu venho e vejo, por exemplo, esse é o disco local C, supondo que isso aqui fosse um notebook, esse no caso é meu desktop, mas supondo que fosse um notebook, eu veria aqui, ó, 233 GB livres de 276 GB. Eu poderia comprar um SSD de 240 GB? Até que poderia, mas na verdade não, ficaria lotado e não funcionaria. Então, se eu quiser colocar todos esses arquivos aqui no meu SSD, eu tenho que pegar no mínimo um SSD de 480 GB. E aí eu já saberia o tamanho do SSD que eu preciso. Então consulta lá o tanto que você usa hoje para ver o tanto que você precisa. Uma nota quanto a isso do tanto que você precisa no seu SSD é que se você for usar um SSD em combinação com o HD junto, né, no mesmo notebook, igual a gente vai fazer nesse caso aqui, então a gente não precisa de um SSD tão grande. O SSD é mais para o Windows, para os arquivos principais mesmo. E é o que a gente vai fazer nesse notebook aqui. A gente vai manter o HD dele e no lugar do leitor de... Ah, meu Deus, cadê? Aqui, no lugar do leitor de CD, DVD, a gente vai colocar um SSD. E aí a gente vai usar um adaptador CAD para fazer isso. Então tem essa possibilidade aí de instalar um SSD e continuar com HD. Mesma coisa, se você for instalar um SSD M.2, você provavelmente vai continuar com o seu HD. Então você não precisa comprar um SSD tão grande que você pode deixar só o Windows e os programas principais no SSD. A gente já determinou. Então nesse caso a gente precisa de um SSD que ele seja SATA 2,5 e que ele tenha, nesse caso aqui, 240 GB. 120 GB eu acho muito pouco, já fiz até um outro vídeo explicando o porquê evitar o de 120 GB, então eu já quero começar com o de 240. Então, com tudo isso, a gente vai comprar esse SSD. E aí, qual marca que a gente vai escolher? Qualquer SSD que você colocar nesse notebook vai dar um desempenho bem melhor. E aí, na questão de marca, eu só vou evitar o Kingston, o A400 Kingston, porque já tiveram muitas reviews que ele estava dando um problema inesperado. Eu não sei se já consertaram isso, mas como isso já aconteceu, é um que eu vou evitar. E os outros SSDs, todos estão aí na disputa, mas é bom que seja um SSD que tenha um componente que chama DRAM, que deixa ele mais rápido. E aí, os SSDs desse tipo, eles vão ter um desempenho um pouco melhor, vão carregar tudo um pouco mais rápido, e aí eu vou preferir esses SSDs. Para saber se o SSD tem ou não isso, eu vou deixar uma planilha na descrição desse vídeo que mostra isso. Então vamos até mostrar aqui, ó. É essa planilha aqui que eu vou deixar então na descrição do vídeo, e aí com ela você vê os modelos de SSD, aí tem a marca, por exemplo, vamos pesquisar um SSD que as pessoas compram muito, que é um SSD bons da marca Samsung 860 EVO, são SSD muito rápidos, eles são mais caros, mas eles têm essa DRAM, e aí isso dá um desempenho um pouco melhor. Mas não faz tanta diferença assim, qualquer SSD já vai dar um bom desempenho, então tendo um SSD já está melhor. Eu só não compraria o da Kingston e também um pouquinho de preconceito que eu tenho com a SanDisk, de os SSDs que eu já tive deles, que não eram tão bons assim, então outras marcas. Preferência mesmo, se tiver podendo gastar mais, o da Samsung é uma ótima recomendação. E esse da Patriot, eu já coloquei em vários notebooks também e tem um ótimo desempenho. Então foi até o que eu coloquei nesse, que é um ótimo custo-benefício, um SSD super rápido, que é o Patriot Burst de 240 GB. E aí eu fui no link que eu vou deixar nesse vídeo aqui e clica lá e compra o SSD. Porque você ajuda o canal, não paga nada a mais por isso, né? E vai ter um SSD bom. Eu vou deixar os links dos SSDs recomendados abaixo. Então agora a gente comprou o SSD, fez a compra e ele chegou. Então, opa, chegou o SSD aqui. Vamos abrir ele. Beleza, um SSD, aqui ó, quadradinho, igual eu falei para vocês. E para esse notebook a gente precisou comprar também esse adaptador CAD. E aí nele a gente vai colocar o SSD e colocar no computador. Beleza? Então já chegaram as nossas peças. E beleza, até aqui a gente podia parar. Se você não tem coragem de mexer no seu notebook, acha isso difícil, você já pode levar para um técnico para fazer essa instalação. Mas se quiser mais informação de como fazer isso, continua nesse vídeo que a gente vai falar mais sobre isso. Agora que a gente vai instalar o SSD, eu tenho que te explicar que não é tão simples assim como só colocar o SSD no computador e ligar e pronto, você terá mais desempenho. Não funciona dessa forma. A gente tem que passar o Windows para o SSD. E tem algumas formas da gente fazer isso. A primeira delas, que seria a mais básica, a gente abre o notebook, tira o HD de lá, coloca esse SSD
e vem com o Windows que a gente coloca num pendrive. Esse aqui é um pendrive que eu deixo o Windows. E aí, para colocar o Windows no pendrive, eu vou mostrar aqui rapidinho, é bem fácil. Para colocar o Windows no pendrive, a gente vem aqui e digita Windows Media Creation Tool. E aí, ó, baixar a imagem de esse primeiro mesmo, da Microsoft. E aí é só você fazer o seguinte, baixar essa ferramenta, salvar aí na área de trabalho mesmo. Aí você vai executar essa ferramenta aqui. Então, eu vou pegar esse meu pendrive aqui, esse mesmo que eu estou na mão, e vou colocar no computador. Aí, ó, eu conectei o pendrive. O meu já está com Windows, como vocês podem ver aqui. Supondo que o seu não esteja, um pendrive vazio de mais de 8 GB, o ideal, né? Que até 4 GB talvez serviria, mas o ideal é mais de 8 GB. E aí, só para mostrar como faz o procedimento, eu vou formatar esse pendrive aqui. Então, ele tem 14 GB. Eu vou deixar... Pode deixar no formato NTFS. E vamos lá fazer uma formatação, tirar tudo que tem nele. Ok, formatação dele foi concluída. Aí o que a gente vai fazer? Ó, na unidade G, aí a gente baixou aquela ferramenta lá do Windows. Vamos clicar aqui em aceitar. Baixou a ferramenta, clicou para instalar e a gente vai seguir com a instalação aqui. Enquanto isso, uma pergunta muito comum é se ao fazer esse processo, né, se você perde o Windows. E na verdade não. Então, se você tem o Windows original no seu notebook, ao fazer esse procedimento, seja de clonar suas informações para o Windows, seja de fazer uma instalação do zero, você não vai perder o Windows que está no seu notebook. Mesmo baixando aqui da internet, o Windows, ele tá meio que... A licença está gravada na placa-mãe ali, ele recupera essa informação, não tem problema com isso. Mas, mesmo que você não tenha o Windows e você use uma cópia não ativada, você continua tendo uma cópia não ativada. Hoje, o Windows 10, você pode utilizar ele sem ativação, né? Então, por tempo limitado, alguns recursos ficam indisponíveis, mas funciona perfeitamente também. Então, o Windows 10 não precisa comprar, né? Se você não quiser gastar nesse momento. E também tem umas licenças online mais baratas que você consegue por um preço menor, né? Então, tem outras opções também de conseguir o Windows. Voltando aqui para a tela, a gente tem a opção, né, de colocar o Windows nesse computador, né, mas não é isso que a gente quer criar a mídia de instalação. Então, a gente vai seguir aqui. A gente vai desmarcar essa opção para poder escolher o idioma, essas coisas que a gente quer. Eu vou querer deixar em português mesmo, o Windows 10, 64 bits. E aí, essa questão de 64 ou 32 é o seguinte, se você vai usar mais de 4 GB de memória RAM, né, não tem por que 32. O 32 ele limita em 4. Então, acima de 4 GB de RAM, 64. Como esse meu notebook é 8 GB, eu vou precisar do 64. Mesmo que seja 4 GB de RAM ou menos, você pode ir para o 64 também, não tem problema. Então, 64 bits é a escolha segura. Alguns hardwares muito antigos só aceitam 32, mas isso é a exceção da exceção. Então, se você quiser também estar seguro, você pode colocar o ambas aqui, mas o 64 ele é o mais comum em 99% dos casos. A gente vai agora escolher a unidade flash, que é o pendrive que a gente inseriu, é o G, tá vendo? O pendrive G. E é só clicar avançar. E agora é só correr isso daí, ele vai gastar um tempinho aí para poder passar o Windows para o pendrive. Quando terminar de passar o Windows para o pendrive, a gente já tem um pendrive pronto para poder colocar o SSD com o Windows aqui. Esse procedimento todo que eu expliquei para você, né, que está vendo esse vídeo, realmente para entender a situação, esse procedimento todo, ele é, digamos assim, desnecessário. Você não precisa reinstalar o Windows e fazer isso tudo. Tem um outro procedimento que chama clonar. É você pegar tudo que está hoje no seu HD, igualzinho tá, e passar para o seu SSD. E aí você usa um programa que faz essa clonagem. Para não deixar esse vídeo mais longo do que precisa ter, se você optar por esse processo de clonar, aí tem um outro vídeo que eu vou deixar nos cards aqui em cima e também na descrição desse vídeo. Eu uso o programa Macrium Tool Reflect, que eu uso para clonar. Então é bem simples. E aí você tem que ter o SSD e o HD juntos no computador no mesmo tempo, conectar ele externo. Aqui, você pode utilizar esses cases de acrílico, né? Para colocar o SSD nele, coloca no computador, coloca no notebook, clona. Então aí você usa esse programa para passar tudo que está no HD para o SSD. E aí depois você tira o HD e coloca o SSD no lugar. Esse é um jeito mais preguiçoso, assim, mais fácil de fazer o procedimento. E dá um desempenho bom também. Eu não tenho certeza que o desempenho fica tão bom como fazer uma formatação do zero. Quer dizer, formatar do zero sempre vai dar um melhor desempenho, né? Mesmo que pouco a mais, vai ficar um pouco melhor. Então, se você puder instalar o Windows do zero, vale mais a pena, mas dá um pouco mais de trabalho, né? Tem que reinstalar os programas, tem toda essa questão. Lembrando que para fazer esse processo de clonagem, que é passar tudo que está do HD para o SSD sem mudar nada, você tem que ter um SSD maior
do que o número de arquivos e tudo que você tem no seu computador atualmente. Se você tiver um SSD menor, você vai precisar deletar alguns arquivos antes de fazer esse procedimento. Muita gente me pergunta se tem como passar só o Windows. Passar só o Windows direto. Aí eu não consegui fazer isso até hoje. Se um dia eu descobrir, eu até falo, mas até hoje eu não consegui. O que eu sei fazer é passando tudo de uma vez. Mas aí você pode também deletar todos os programas, tudo, e passar. E aí fazer essa cópia que você passa quase que só o Windows, né? Funcionaria assim também. Bom, alguma dúvida que você pode ter ainda nesse momento é sobre a velocidade do SSD, que eu não toquei muito nesse ponto, porque todo SSD já vai dar um desempenho muito melhor que um HD. Mas ele tem alguns aspectos, como a velocidade de escrita e de leitura, que vão fazer ele ser mais rápido. Quanto maior essas velocidades, melhor. Mas tem mais coisa além disso. Então, se você quiser realmente entender tudo de um SSD, tem uns outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso, e aí você pode pesquisar mais lá. Sendo SSD SATA, as velocidades são muito parecidas, mas os SSDs que eu recomendo na descrição são SSDs que eu já testei e que tem um desempenho um pouco melhor, sim, vai ficar um pouco mais rápido. Já os SSDs M.2 NVMe, eles variam muito. Tem uns SSDs já bem rápidos e tem uns muito, muito rápidos. E aí, se você vê ali na hora do preço, o tanto que você está disposto a pagar, mas os ganhos vão diminuindo. Se você muda de um HD para um SSD, o desempenho aumenta assim, fenomenalmente. Agora, se você muda de um SSD desse tipo para um M.2 NVMe carésimo, 10 vezes o preço desse, e com velocidades, a velocidade também 10 vezes maior, na prática você não vê essa velocidade toda, entendeu? O programa não vai abrir, em vez de 1 segundo, ele não vai abrir em 0,1, entendeu? Ele vai continuar abrindo ali perto de 1 segundo também. Então não muda tanto se você pegar um SSD tão mais rápido assim. Para algumas aplicações específicas pode até mudar, mas para o desempenho geral do seu PC, você não vai sentir isso. O processo, então, do pendrive era aquilo, deixar fazendo, quando terminar, só remover o pendrive que já está pronto para uso. Já o procedimento aqui da instalação é o que eu vou fazer com vocês agora. A gente primeiro pegou aqui o adaptador CAD, que tem dois tamanhos. Tem esse de 9,5 mm de espessura e tem o de 12,7. A maioria dos casos usa esse menorzinho aqui. Em alguns casos, quando o notebook é muito grosso, e aí pode ser o de 12,7 mm. Mas lembrando que não é a dimensão medindo aqui, que é 12,7 ou 9,5. É a dimensão dele por dentro. Então, para você realmente ter certeza, você teria que tirar o seu leitor de CD para poder medir. E é o que a gente vai começar fazendo aqui nesse vídeo. Vamos lá. Se a gente quiser botar o SSD no lugar do HD, a gente tem que realmente tirar todos esses parafusos aqui. E aí, levantar essa carcaça, né? Para quem nunca fez isso antes, pode ser um pouco difícil, mas não é. Então, é só remover os parafusos, aí e com cuidado levantando a tampa, e você coloca o SSD no lugar do HD. Mas, nesse caso aqui, a gente vai remover, né? Só esse parafuso aqui, é bem mais simples. Então, até com a própria chave que veio com o próprio produto, a gente vai abrir aqui, ó. Tem que tomar cuidado para não espanar, porque essa chavinha é bem ruim, viu? Na real, essa chave aqui é tão ruim que eu recomendo que você use outra. Se você usa essa chave aqui incorretamente para tirar o parafuso, ela vai danificando a cabeça do parafuso. E aí depois não dá nem para tirar, fica péssimo. Eu prefiro então usar uma chave do tamanho adequado, né? Então pegar uma chave do tamanho certo para ele. Aqui, pronto, saiu fácil. Essa é magnética, então ela ainda puxou ele aqui de dentro. Mas não precisa ser magnético. Só removendo esse parafuso aqui, a gente consegue, pronto, puxar o leitor de CD e DVD. Lembrando que essa medida aqui, ó, 9,5 mm. E aí a gente comprou um adaptador do mesmo tamanho. Isso daqui ele pode virar um leitor de CD DVD externo. Tem adaptadores que fazem isso e eu falo isso em outro vídeo. Então se você quiser dar um fim para isso daqui, não joga fora não, que tem coisa para fazer com ele. Voltando aqui, é só a gente colocar o SSD e aí tem lugar para colocar 4 parafusos aqui. Eu não costumo colocar os 4, vou ser bem sincero. Ele vem com um saquinho aqui. Eu acho que só 2 já é suficiente aqui. Mas se quiser colocar os 4 também pode. Não apertar muito, senão ele pode até estragar essa partezinha aqui. Aperta só o suficiente. Ó, por exemplo, daria para fazer com esse parafuso aqui que veio? Dá para fazer. Não precisa, se você não tem uma chave Phillips, não precisa comprar uma. Mas tendo uma em casa melhor, eu acho essa bem ruinzinha mesmo. Beleza. O SSD está instalado aqui. Tira essa parte aqui da frente. E aí que a gente vai fazer um negócio aqui. Opa. Aí que tá.
essa daqui já tinha sido colada antes, mas normalmente ela sai bonitinha. E aí o que você faz é só encaixar aqui. Não deu certo, aquela capinha aqui ia ficar bonitinho aqui, né? Mas não deu certo. Já tava quebrado antes esse negócio. Tem que tirar com cuidado e colocar para ela voltar, nesse caso. Mas aí a gente usa essa mesmo que já veio, vai ficar um pouco estranho, mas não tem problema. Aí o que a gente precisa aqui é passar desse mesmo jeito que tá aqui, ó, passar esse pininho aqui, tá vendo esse pininho? Pra cá. Então a gente tem que tirar ele. E do mesmo jeito aqui eu vou instalar aqui. E aí é só colocar, né? Vai ficar estranho aqui, né? Era pra ficar com o negócio CD, mas não teve como. E a gente volta aqui o parafuso. Sem apertar muito, para não estragar a cabeça dele. E, ok. A instalação mecânica foi isso. Nesse caso, ela é mais simples, não precisou abrir tudo. Mas igual eu disse, se for instalar um M.2 ou esse aqui mesmo, só que no lugar do HD, teria que tirar essa parte toda aqui de baixo. Poderia dar um pouco mais de trabalho, né? E agora a gente tem que passar, né? O SSD já está aqui, só que se ligar não vai funcionar, vai continuar no HD. A gente tem que primeiro instalar o Windows. O Windows eu já coloquei no pendrive, eu mostrei o procedimento ali, agora a gente vai conectar numa porta USB. Se o notebook tiver várias portas USB, a gente dá preferência para a porta azul. Aqui, essa porta aqui que ela é azul, ela é mais rápida. Coloquei o pendrive com o Windows nele. Aí a gente conecta de novo a alimentação na tomada. E agora a gente vai ligar o notebook. Só que quando a gente estiver ligando, a gente tem que acessar esse pendrive. E eu vou mostrar aqui por cima como que a gente faz isso. Então, na hora eu clico ligar. E enquanto está ligando, eu vou pressionar ESC, F2 e F6 também. Eu não sei qual que acessa. Isso, foi. Não sei se foi ESC, F2 ou F6, mas ó, beleza. A gente ligou, então, o notebook e acessou a BIOS, que é o que está nisso daqui. Eu vou selecionar aqui a opção Boot. Toda BIOS tem uma área que chama Boot, mas aí aqui eu vou selecionar Boot Device Priority e vamos colocar então, tá, Windows Boot Manager. Aí o que eu vou fazer? Eu já vou colocar como prioridade o SSD da Patriot Burst, porque depois eu vou querer que o Windows inicie por ele. Para o Windows iniciar, ele tem que ficar no primeiro. Depois eu vou deixar o pendrive e por último aqui o Windows Boot Manager. Beleza. Então vamos lá. Com isso aqui configurado, eu vou clicar aqui em Save, salvar a configuração e reiniciar. Beleza. E agora é só esperar. Ó. E agora a gente já vai fazer a instalação do Windows. Essa instalação do Windows ela é bem simples. É basicamente só clicar próximo, passa. Aí que tá. Ao invés de marcar a opção que já está a primeira aqui, a gente vai na segunda, que é para a gente personalizar a instalação do Windows. E aqui vai estar diferente de acordo com o seu computador. Mas basicamente a gente vai selecionar onde que a gente vai instalar o Windows. Como esse computador já tem um HD, a gente não vai mexer nele, porque tem arquivos lá, a gente não quer deletar nada. A gente só vai colocar o Windows no SSD. Esse daqui que eu estou mostrando é o HD e aqui o SSD. Então eu vou primeiro criar um novo aqui. E vou clicar aqui em seguinte. Se aqui der algum problema que ele não conseguir instalar nesse local, pode ser por conta do formato estar MBR quando é para estar no GPT. E aí, se isso acontecer, esse erro bem específico, eu vou deixar um link na descrição para um tutorial facilmente que nessa tela mesmo você corrige isso. Pronto, já começamos a instalação. Agora é só seguir, não tem mais erro, acabou, instalou e abriu o Windows. Então a gente já se encontra quando o Windows já estiver instalado. Né? O processo de instalação pode demorar um pouquinho. Se você tiver algum problema, depois que você tiver instalado o Windows aqui, pode ser que você fez esse procedimento, colocou o Windows no SSD e mesmo assim ele ainda liga pelo HD. Nesse caso, vai de novo naquela BIOS que eu mostrei e sobe o SSD lá para o primeiro. Isso acontece se o SSD não estiver no primeiro. Aí é só chegar lá e subir. Então agora vamos para o teste final, vamos ver o tempo que esse computador vai demorar para ligar. Antes estava dando mais de 3 minutos e agora, vamos lá. Foi 14 segundos. Putz, foi bem rápido, hein? Então, 14 segundos para ligar.
Mas agora eu vou mostrar na tela do computador aqui o que a gente tem que fazer finalmente nele, né? A questão de atualizar os drivers, porque, por exemplo, o botão de regular o volume não está funcionando. Aí vamos ver como que a gente bota isso para funcionar. Então, você chegando nesse ponto, você acabou de instalar o Windows, né? E ele deve estar numa tela tipo essa, acabou de instalar mesmo. E o que a gente tem que fazer agora é ir atualizar ele, tem que garantir que o Windows está atualizado. Vai precisar conectar isso então na internet. A gente vai clicar aqui na barra de pesquisa e digitar atualizações ou updates, se tiver em inglês. Isso. Aí ele vai sugerir aqui procurar atualizações. É importante fazer isso depois que instalou o Windows. Não é só instalar e pronto. Depois de instalar, tem que atualizar. O próprio Windows mesmo, ele já vai procurar então os drivers mais recentes, toda essa trabalheira que antes a gente tinha que ter, já não tem que ter mais. Então vai ficar atualizadinho aqui, só a gente esperar. Tem que deixar na internet, aí deixa às vezes 2 horas, demora um tempo bom, tem que reiniciar algumas vezes, mas depois está concluído o processo. Mais um ponto que eu tenho que falar, como você vai acessar os arquivos que estão no seu HD. Aqui a gente está no Windows, né? E aí se a gente vier aqui no menu iniciar, clicar aqui em documentos mesmo, e a gente vai aqui em este PC, né? Este PC. Aqui neste PC a gente vê o HD e o SSD, né? O SSD aqui e o HD aqui. Aqui que está o Windows que a gente está usando mesmo. Esse daqui, se a gente já tiver feito um backup, a gente clica com o botão direito nele, clica em formatar. Se a gente não tiver... E aí formata ele e deixa ele limpinho. Mas se a gente não tiver feito um backup, aí nessa hora a gente entra nele. Dentro dele vai utilizadores. Aí tinha quem usava esse computador antes. Pede autorização para acessar as pastas, né? Tem que dar autorização do administrador, mas aqui dentro vai estar todos os documentos, os programas, e a gente pode passar alguns para o SSD e deixar alguns no HD. Mas o ideal é que a gente faça aquele procedimento de formatar esse HD, para deixar ele limpinho, para aí sim poder botar os arquivos. Senão vai ficar 2 Windows no computador, cria uma certa confusão de vez em quando. Melhor então formatar ele. Mas aí antes disso, salva os arquivos, entra aqui dentro, procura os arquivos importantes e salva. Pronto, a gente entrou aqui no computador. O idioma dele também tá português de Portugal. Acho que lá no início eu botei português de Portugal em algum lugar. Bom, só sei que a gente tem que vir aqui. Vamos ter que transferir. Quando terminar de transferir aqui, a gente vai poder deixar o computador mesmo no português brasileiro, né? Mas o que eu ia mostrar é que a gente tem que vir em atualizações e garantir que a gente está atualizando tudo. Acho que aqui já foi tudo. Mas mesmo tendo atualizado tudo, se eu clico aqui para mudar o brilho da tela, ele não vai. Estou clicando aqui, ó, no brilho, não muda nada. Nem o volume, ó, o volume foi. Volume, só o brilho que não. Aqui dá pra gente mexer, mas eu quero usar o atalho, né, para mexer. Beleza, já que ainda não está funcionando aqui a questão do brilho, vamos abrir o navegador. Então vamos lá, Samsung Drivers. A gente vai à central de downloads da Samsung. E aí, como encontrar o código do seu modelo? Na categoria de informática, a gente coloca aqui que é um PC, notebook. Ver na parte inferior. NP270 é 5K. Esse daqui. Isso, achamos o nosso notebook. E a gente tem que vir em manuais e downloads. Bom, não é manual que a gente quer os drivers. Aqui, ó, Samsung Update. Então vamos lá, acho que Samsung Update que é o nome do driver. Aqui na própria Microsoft Store, a gente tem o Samsung Update. E aí a gente vai baixar ele aqui e rodar. Então vamos aqui iniciar o Samsung Update. Então aqui eu joguei qual que é o modelo desse notebook, XW2BR, o Windows 10 mais recente.
Então aqui a gente tem um tanto de drive, eu não sei qual que vai resolver o nosso problema. A gente pode começar, vamos ver se o som está funcionando, senão a gente vai... Não, o som está funcionando, não precisa driver de som. O de touchpad é bom. Esse daqui também eu vou pegar. Ah, aqui ó, para usar as teclas FN corretamente. Então a gente tem que instalar esse também. Então vamos baixar esses três e instalar. Então ele baixou aqui, né, no Samsung Update, mas ele não fez o update em si, né? Agora a gente tem que clicar. Vamos primeiro fazer o do touchpad, que ele tá me incomodando mais. Tá sem os gestos, né? Eu não tô conseguindo fazer aqueles gestos de 3 dedos, 2 dedos, para poder... Só não tá funcionando, não tá muito bom. E esse aqui é o que vai permitir a gente usar o FN. Funcionou. Então aqui a gente tem algumas configurações, igual um módulo silencioso para reduzir o barulho da ventoinha. Vou deixar aqui no automático, então, para ele decidir quando entrar nesse modo silencioso. Aqui a gente pode controlar, então, com o dedo, o brilho da tela. Beleza, tudo funcionando, então. E também, se quiser, pode instalar todos aqui, né? Não tem problema. Mas eu instalei só os que eu estava precisando mesmo. Se no futuro precisar de mais algum, eu posso voltar aqui e pegar novamente. Beleza, fechando aqui. Então é isso, pessoal. Esse vídeo ficou longo pra caramba, né? Eu tentei explicar tudo, desde comprar o SSD até a instalação, escolher o modelo, instalar o Windows. Tem outra forma também de fazer esse procedimento, que é clonando, que aí não precisa instalar o Windows. Mas tem esse procedimento que eu mostrei no vídeo. Se quiser, depois assiste outro vídeo para aprender sobre clonar. Eu espero que tenha sido útil. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui na descrição. Eu tentei realmente fazer esse vídeo mais longo, mas realmente para você entender fazer esse procedimento. Porque eu sei que quando eu estava iniciando, para mim era muito complicado esse tanto de coisa, e ter um vídeo, né, que mostra todo esse passo a passo, eu acho que pode ajudar bastante. Então se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal. Deu um trabalhão fazer esse vídeo aí, montar todo esse conteúdo, e eu agradeço se puder também curtir e compartilhar o vídeo. Ó. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!